Então, muita gente nos pergunta o que torna um livro raro. E é isso que a gente vê respondendo no vídeo de hoje. Eu ia falar exatamente isso, você roubou as palavras da minha boca. Cara, tô muito ansioso pra gravar esse vídeo, velho. É um vídeo que eu realmente quero muito gravar aqui. É bem legal o assunto. Sim, então, cara, se tu gosta desse tipo de assunto, dá um like. Se quiser uma parte 2 eu falar, mas não tem por que ter parte 2 desse vídeo, porque ele vai ser bem autoexplicativo. Mas se tu gosta, né, da gente falando de livros mais raros e tal, que a gente tá focando nisso, já deixa o like e já comenta aí se tu gosta, se tu tem alguma raridade aí, também. Aí, galera, meta de likes, 300 likes no vídeo, cara. Boa. Não é muito, não é muito, não gente. É. Não é muito. Deixa o likezinho, então, meta de likes, 300. Então já vamos começar sem enrolação nenhuma aqui, que são diversas coisas que tornam um livro raro. Tipo, não é uma coisa só. Mas a gente vai tentar explicar aí, tu que tem muitos livros, sei lá, antigos na tua casa e não sabe como ele pode vir a ser raro, né, caso ele seja. Então vamos começar. Só falando uma coisa antes, vamos fazer sorteio para os membros, tá? De O Tempo e o Vento. É completo, O Tempo e o Vento do Érico Veríssimo. É isso que a gente vai sortear para os membros. Então, esse é dia 26. É, dia 26, a nossa live de discussão do alienista. E também vai ter sorteio. Cara, olha aqui, isso. Tá? Pelo amor de Deus, é O Tempo e o Vento completinho. A partir de R$ 6,99 tu já vai estar concorrendo, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Esperamos vocês na live. Então, deixa eu começar falando que livros antigos tendem a ser raros se eles forem, por exemplo, não é nenhum autor brasileiro que lançou esse aqui, nem nada, mas é uma primeira tradução da Divina Comédia, né? E é um ano aí, 1887, antes da proclamação da República do Brasil, né? Então é um livro que está em bom estado, ele foi reencapado, acho que na época, que ele está em ótimo estado. Isso tudo agrega valor ao livro. Então é um livro que ele está muito bem conservado, cara. Vocês conseguem ver, ele tem pouca oxidação, pouca coisa aí. E lembrando, é um livro de 1800, cara, final de 1800, então é muito antigo. É o início da imprensa, né, do Brasil, de gráfica e tal, trabalho gráfico, isso aqui é o início, cara. Então ele se torna raro por conta disso. E dos anos 800 também, edições especiais, cara. E acho que tipo isso pra qualquer ano, se tu vê um livro que tu gosta, uma edição muito especial, muito caprichada, que foi isso aqui, 1887, tudo colorido. Nunca vi trabalho gráfico tão bonito quanto a ilustrações quanto nesse livro. Veja, 1887 foi impresso em Portugal. Esse é uma tradução de Portugal. E também é muito raro porque foram feitas poucas cópias, né, disso aqui. Então é uma coisa que agrega também. Tanto é que esse, na real, era um livro só, né? E transformaram em 3 aqui. Sim, ele é reencapado, tá? E mesmo assim não deixa de ser valioso, né? Por ser tão antigo e tal. E ser um clássico também. Um clássico e algo tão bonito. Olha o tamanho disso, cara. Compara com o outro que eu tenho. Esse aqui é os 3, aquele ali é só um inferno, entendeu? Então é um trabalho bem bonito, gráfico. E é aí que a gente chega na extinta Cossack Knife. Se tu puder mostrar o teu livro. Hoje em dia, galera, esse livro, pra quem conhece a história por trás dele, da editora, precifica normalmente uns 300, 350 reais. Esse livro, cara, e ele é contemporâneo, né? Sim. Que veio pro Brasil. Mas é porque a Cossack Knife fazia um trabalho incrível. É um trabalho livros. Gráfico muito caprichado. Aí a gente entra nisso. Trabalho gráfico totalmente caprichado de uma editora que não existe mais. Não existe mais. Então, e que as tiragens dos livros normalmente eram pequenas. É, mas o que valoriza tanto? Não quer dizer, tipo, a editora fechou, vale muito dinheiro. Não, tem editoras que fecham, por exemplo, Arwin, que cobrava horrores dos autores nacionais e lucrava em cima dos sonhos de novos autores, tá ligado? Os livros, é uma editora que fechou, só que os livros não são valiosos, porque não é um trabalho gráfico dessa magnitude, né? Sim, a própria Francisco Alves também tem alguns livros que são muito valiosos, mas outros que, cara, não valem nada. Mas aí é por causa da tiragem. É, também aí tem é por causa isso. da tiragem, né? E isso de tiragem é algo que agrega muito, porque nos livros da Cossack Knife, porque não tinham muitas. A tiragem não era grande, né? Porque já eram livros caros naquela época, eram mais livros de colecionador. Sim. Era algo meio parecido com a Dark Side, assim, né? Tipo, pega livro clássico, pega direitos de alguns outros livros e aí transforma em algo muito luxuosas, bonito. Luxuosas, coisas mais pra colecionador. Tem várias edições aí, tipo Guerra e Paz deles, né? De Tolstói, super
conceituado, tem Moby Dick, se eu não me engano, dele, assim, que é muito caro, né? Então é por conta disso, né? Um trabalho gráfico muito bem feito de uma editora que não existe mais. Mas tem exceções também, como esse livro aqui do Isaac Asimov, que não tem um trabalho gráfico que é grandes coisas, né? Os Sonhos de Robô. Só que ele só foi lançado pela editora Record. Se eu não me engano, também foi pela Círculo do Livro, em capa dura, assim, mas tipo, com essa capa, é muito valioso esse livro. Ele custa de 100 a 120 reais, sabe? E é um livro normal, assim, se tu pegar pra olhar, só que ele teve uma tiragem baixa e só por essa editora, não é que nem a FC Remos, que eu acho que todos os livros ali do Asimov são comuns, assim, né, tipo, lançavam muitos. Aqui não, já era mais limitado, final dos anos 80, ali início dos anos 90, eles lançaram, mas creio que foi só uma tiragem, sabe, porque é muito valorizado. Esse livro, Visões de Robô, também dele, que é da Record, geralmente os Asimovs da Record são mais valorizados. E também não foi relançado, tá? Não foi relançado pela Aleph, por exemplo. Então isso também encarece demais um livro desses. E outra, a gente não tá botando preço no livro, né? Tipo, assim, não, o que a gente fala é a verdade. Pode ter lugares que vão pedir muito acima, Sim. Assim como podem ter sebos e tal, que não saibam da raridade desse livro. Pô, a Jack, né, que é uma amiga nossa, ela comprou esse livro em capa dura da Círculo do Livro por, cara, sei lá, com frete deu 30 reais, sabe? Sim. Foi muito barato mesmo. Então... E daí, tipo, aproveitando isso, eu também trouxe um, né? Que é o caso do Depois da Meia-Noite, do Stephen King, que o pessoal tá pedindo aí em torno, até se tiver nessas condições, de 400 a 600 reais, né? Mas esse desse. Não foi relançado pela Suma. Não foi relançado pela Suma. A Suma tá com os direitos do Stephen King e ainda não relançou Depois da Meia-Noite. E também, tiragem foi muito baixa disso aqui na época. Como aconteceu com o do Francisco Alves também, de Trocas Macabras, que saiu aqui, mas mesmo assim ainda é valorizado, né? Sim. Claro que não tanto quanto esse aqui, por exemplo. E pessoal, se tá curtindo o vídeo, já deixa o like, não se esquece, a gente tá com a meta de 300 likes. Se inscreve no canal também e não deixe de nos seguir nas redes sociais. Isso é muito importante, assim como comprar no nosso link da Amazon, né, Vezel? Então nos segue lá, principalmente no TikTok, que a gente tá postando quase que diariamente lá, tá? Tá um ritmo bem frenético lá de vídeos também, assim como no YouTube. Então valoriza isso, cara, estamos todos os dias aqui. E não se esquece que a gente vai fazer o sorteio aí de O Tempo e o Vento para os membros. Então ainda dá tempo de ser membro, tá? E participar. Então é isso, pessoal. Uma outra coisa, autógrafo. Isso aqui, esse livro em si, ele não é tão valioso. México, do Érico Veríssimo, né? Mas tu pega... É uma primeira edição do Érico Veríssimo. É uma primeira edição de Érico Veríssimo. Está autografado por ele. Um autor que já morreu, geralmente, ou autores que dão poucos autógrafos. Por exemplo, um autógrafo da J.K. Rowling é muito valioso, porque ela não dá muito autógrafo, sabe? O próprio Stephen King também, Alan Moore, né, no quesito quadrinhos, né? Então, se torna mais raro. O Érico Veríssimo, ele dava muitos autógrafos, só que ele já morreu, né, faz um tempinho. Então, tende a valorizar muito. Por quê? Porque é um autor muito conceituado no Brasil. Com certeza os livros dele daqui pra frente, daqui uns 10 anos, já vão virar super clássicos aí, estudados, e com certeza vai valorizar mais a assinatura dele, né? Ele é muito conceituado, um escritor muito conceituado, então acredito, daí vem o mercado nosso da bibliofilia mesmo, né? Que são os amantes dos livros, amantes de livros raros. Que é pegar um livro já com o intuito, pensando em vender depois, em guardar ele para valorizar e tentar lucrar, né, com ele. Isso existe muito, cara. Então, só dando um exemplo, né, é um livro autografado, uma primeira edição autografada pelo Érico Veríssimo, ó, deixa eu mostrar aqui. E também é de 57, o livro é de 57, o autógrafo também. Então ele é bem antigo, né, e com certeza agrega bastante valor, só que o estado dele não está muito bom. E isso tira um pouco do preço dele, né. Sim, porque esses livros aí do Érico Veríssimo, eles não eram super trabalhados, né? Da editora Globo, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, por exemplo, essa primeira edição dele, de Israel em Abril também. Essa aqui ainda tá conservadinha, mas ó, com muita oxidação nas páginas, né? Se tu abrir e tudo mais, mas é uma primeira edição. Vale os seus 50 reais, né? Sim, então, tipo, primeiras edições de livros. Isso é o que mais
geralmente tu vai ver caro, sabe? Mas, de vez em quando, tem, por exemplo, Poesias Completas, do Machado de Assis. A segunda edição é mais cara do que a primeira. Por quê? Olha só que viagem, cara. O Machado de Assis, ele fez um prefácio falando sobre a primeira edição. E aí ele estava escrevendo, e acho na máquina de escrever e tal, foi escrever a palavra cegara, né? E ele escreveu cagara, e passou, tá ligado? Passou pela revisão. E a segunda edição saiu toda com cagara. Aí, olha o que eles fizeram. Esse livro é bem valioso por causa disso. Tem-os ainda com cagara, que foram lançados assim, e aí eles viram, cara, olha, tá cagara escrito aqui. E daí eles foram e fizeram à mão o E, tá ligado? Na segunda edição. Então tu consegue tanto com esse E e só com o cagara mesmo ali escrito. E eles são bem valiosos, esses livros, né? E valem mais do que a primeira edição desse livro. Por conta da história por trás do livro. Exato. Então, tipo, não é porque é um livro, tipo um Dom Casmurro, sabe? Um Memórias Póstumas. Não, é um Poesias Completas, né? O Machado, ele não era conhecido pelas suas poesias, por mais seja um dos meus poetas favoritos. Mas, sim, pelos romances realistas, só que esse é um dos mais caros dele por causa disso. E por conta desses livros únicos aqui, eu já posso trazer esse outro, que é os livros de Beckmann, a versão que saiu aqui pela Francisco Alves. Foi uma tiragem só em 92 e logo depois o King proibiu de sair esse livro aqui, Fúria. Hoje em dia o The Beckmann Books está vindo só com esses 3. Tirou o Fúria, né? Não existe mais. Então isso, cara, encareceu. Esse livro vem encarecendo por ser Stephen King de uma maneira absurda. Eu tive sorte de pagar o que eu paguei no meu, porque normalmente estão pedindo um retorno. Tá num estado muito bom o teu livro, cara. Tá novo, cara, esse livro. Acho que ele nunca foi lido. Olha aqui, ó. Ele não apresenta nenhuma marca de... Sim, aquela dobrinha que fica. A dobrinha não tem, cara. Esse livro nunca foi lido, velho. E só eu li o Fúria e os outros eu vou comprar no Kindle pra ler, vocês terem noção, o único que a gente achou agora tava em 2.500, que é no estante virtual, né? E saiu um antes que tava em péssimo estado por 1.300. Sim. Então, cara, é um livro raríssimo. E tu pagou caro, tá em R$600, né? 600 então ele já é bem muito raro, né? E ainda paguei barato porque ele vale. Então, existem essas exceções e eu tenho, por exemplo, coisas muito, muito valiosas, sabe? Isso aqui eu comprei por R$100, eu negociei ainda, foi 80. Mas isso aqui vale muito mais. Isso aqui é uma peça de teatro escrita por Simões Lopes Neto, chamada Valsa Branca, de 1914. Então não é um livro, olha só. É uma peça de teatro que provavelmente foi entregue para quem estava lá no teatro. Ou seja, as pessoas, certo, descartavam, jogavam fora. Quem guardou, guardou. Se eu não me engano, essa aqui estava na mala que o Simões Lopes Neto guardou. E foi achada anos depois. Será, cara? Acho que sim, meu. Acho que sim. Porque está em ótimo estado. E, enfim, é publicado por pseudônimo dele, Serafim Bemol, em 1914. Então se torna algo muito exclusivo. Pouquíssimas pessoas vão ter isso aqui em mãos. E eu achei que eu paguei muito barato. Podia, sei lá, velho. Não tem como precificar isso, né? É difícil precificar uma coisa dessas, né? E é um autor que vem valorizando cada vez mais. Tanto é que na primeira edição, falando em exclusivos, essa aqui é a primeira edição de Lendas do Sul. É disparado o nosso livro mais raro e mais caro que a gente já pagou. Porque foram feitas menos de 200 cópias com ele em vida. Isso é algo que a gente esqueceu de falar. Se tu pegar, por exemplo, um livro do Machado de Assis, que foi achado depois da morte dele, lançado depois da morte dele, não vai ser tão caro. É o caso do Álvares de Azevedo também, né? Álvares de Azevedo não se torna tão caro porque tudo foi publicado depois da morte dele. Então, isso aqui ele estava vivo. E foram menos de 200 cópias e... Enfim, cara, isso é muito difícil achar os livros dele primeira edição. Eu paguei R$1.000, né? Enfim, acho que da maioria desses livros que a gente está falando, tem vídeos exclusivos. Caçador de Relíquia, né? Tem Caçador de Relíquias, tem vídeos exclusivos falando desses livros. Então é só procurar aí, cara, que a gente fala com todos os detalhes. Mas isso aqui se torna tão raro por serem feitos menos de 200 cópias desse livro, dele ser muito frágil, de ser com grampo, então muitos se perderam. Assim, se existe 50 no mundo disso aqui, é muito.
E é o maior autor gaúcho de todos os tempos, o mais estudado, né? Então é um cara aí que vem crescendo cada vez mais. Tudo, cara. No leilão lá do Contos Gauchescos, que é o Magnum Opus dele, chegou a R$2.000 um livro dele, né? E é o Simões Lopes Neto, não é o Machado de Assis. Então só tende a valorizar esse mercado. Então é um livro que está encapado também, e a gente não vai ter nenhum para falar, mas a gente aprendeu, né, quando a gente foi lá na Livraria Calil, que a capa valoriza muito. Se é uma capa feita à mão, sabe? E às vezes não é nem o conteúdo que tá o livro. É pela capa se torna Porque às caro. vezes faziam capa com ouro também, tinha tudo isso, cara. E daí são capas assim, que a gente não vai ter nenhuma aqui, mas por dentro assim tem a assinatura do artista que fez a capa, né? Que encapou o livro assim, uma Então acaba se tornando uma obra de arte mesmo. É, né? uma obra de arte assim, luxuosa, em couro e com vários desenhos, sabe? Diferentes tecidos assim. Isso também torna um livro muito raro, né? Pela capa e tal, porque basicamente vai ser uma capa diferente da outra. Isso é feito manualmente, assim, né? Então, é algo muito legal também um de bagulho falar. completamente artesanal, né? São várias, cara, são várias coisas. Talvez a gente nem tenha falado todas aqui nesse vídeo, né? São muitas coisas que tornam um livro raro. Eu vou dar um outro exemplo também, que é de ter a primeira edição de um livro na sua língua nativa, Sim. né? No caso aqui o Pet Sematary, isso que nem a primeira edição, né? Lá já tem esse mercado muito grande de primeira edição e tal. De colecionador. Isso é uma primeira impressão. Porque eles reservam lá as primeiras edições, fazem uma tiragem mais baixa para valorizar por conta do mercado, né? São americanos, então os caras estão por dentro. Então, por exemplo, nesse Pet Sematary, aqui ele vai ter aqui embaixo First Edition, já para os colecionadores, cara. Sim. E essa aqui é uma primeira impressão. Ele foi impresso em 1983, né? O ano que esse livro lançou. Então é a primeira impressão de Pet Sematary. Isso aqui, no estado que tá, né? Ele pode valer até uns R$400. E aí se tivesse novo livro lacrado, aí e um First Edition lacrado pode chegar aos seus R$2.000 Sim. desse livro aqui, no caso. Enquanto um First Edition que já foi manuseado e tal, não tá tão bom no estado tipo esse, é pra pedir já uns R$700 a R$1.000. É muito caro, né, gente? Muito caro. Então, basicamente é isso, ó. Livros de autores conceituados, primeiras edições de livros conceituados também, como é o caso do Macunaíma, primeira edição do Mar de Andrade, um Pau Brasil, do Oswald de Andrade, o Dom Casmurro, do Machado de Assis, Grande Sertão Veredas, João Guimarães da Rosa, primeira edição. Por exemplo, né, os Sertões também, Euclides da Cunha, chegou num leilão, mas aí é exorbitante. Foi para R$180 mil, mas era um cara querendo mostrar que ele tinha o dinheiro. Não vale isso, tá? Ainda não chegamos nisso, mas... Por exemplo, o primeiro livro do Mário de Andrade, que ele lançou sob o pseudônimo de Mário Sobral, é um dos maiores autores do Brasil. E o primeiro livro que ele lançou é Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, um livro de poemas dele. E vale mais de R$16 mil esse livro, entendeu? Porque foi lançado de maneira independente. Sim. Cara, tem toda uma história, todo livro tem uma grande história Sim. por trás, né? Então o próprio Dom Casmurro deve valer mais de R$30 mil uma primeira edição, entendeu? Porque é um dos livros mais importantes do Brasil e tende só a valorizar, entendeu? Cada vez valoriza mais, cara. Que nem o mercado de quadrinho também assim. O primeiro quadrinho do Superman, por exemplo, ele vale mais de $1 milhão. Bem Sim. mais do que isso. Então só pra vocês terem noção, cara. É um mercado que vale muito, né? E que o cara acaba gastando muito, mas se dedicar a vender isso também pode tirar uma boa grana também. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de nos seguir nas redes sociais e todo o protocolo de sempre. Um agradecimento especial àqueles membros, né? Tier 2 ou mais que estão aparecendo aqui na tela. Sim. E no mais é isso. Um forte abraço e até mais.